por nossa conta. Venha economizar sem abrir mão do sabor. Restaurante Choperia É Louco. Aceitamos todos os cartões. É Louco, na praça de alimentação do DB Ponta Negra. Confira nossas redes sociais. É Louco Churrascaria. Ontem à tarde você ouviu que rádio? Eu ouvi a Mix. O amor transforma. E no Dia dos Namorados vai transformar o Toreador em Toreamor. Neste 12 de junho, o romantismo da Itália toma conta do Toreador em um jantar de massas único, feito para você viver sua paixão. Por apenas R$130 o casal, com buffet de massas livre e com sorteios de prêmios. Venha e faça seu amor render momentos inesquecíveis no Toreador. Toreador, Avenida Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet. 100.7. Venha curtir uma noite diferente no Dia dos Namorados. Festa dos Namorados no Diamond. Uma noite com sabores juninos, comidas típicas, show do cantor John Veiga e DJ John Cavalcante. Ingressos no Access do Vieira Alves. Festa dos Namorados, dia 12 de junho no Diamond. Informações 99985-1422. Mix! Cansado de passar horas na academia e não ver resultado? O CrossFit CAF, 1 hora de treino faz toda a diferença. Estamos no Adrianópolis, na Rua Natal, próximo a Cefaz, com vários horários para não ter desculpa. Marque sua aula experimental no CrossFit CAF e confira a mudança na sua vida. Confira nossas redes sociais, CrossFit CAF, e escolha uma vida mais saudável conosco. No nosso espaço você ainda pode encontrar luta com o campeão Felipe Rego e contamos com a fisioterapia da Fisiocross Manaus. Chegou a sua oportunidade de ser um profissional sem comparação. Mega Vestibular Uninorte, com 1000 bolsas de 50% para todos os cursos. Prova 15 de junho. São mais de 50 cursos de graduação com excelência nas avaliações do MEC. Professores mestres, doutores e uma estrutura sem comparação com mais de 70 laboratórios. Mega Vestibular Uninorte. Prova 15 de junho com 1000 bolsas de 50% para todos os cursos. Consulte condições e inscreva-se em uninorte.com.br ou 4020-4892. Uninorte, sem comparação. Eu tô no melhor mix. Problema de linha ocupada? Clientes reclamando que não conseguem ligar para sua empresa? A Fios tem a solução. Contrate agora sua central telefônica na nuvem e resolva todos esses problemas de uma vez. Realize relatórios e gravações de chamadas de forma simples e fácil com a Fios PBX Cloud. Receba seu orçamento no WhatsApp pelo número 3090-0001. 3090-0001. Fios, conectando a Amazônia. Juntos, Juntos no melhor mix. No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o 18 horas, o programa de notícias e debates da Mix FM. Você já sabe que de segunda a sexta estamos aqui sempre das 6 às 7 da noite, trazendo as informações mais importantes do dia. Estamos juntos. Eu, Karime Leão, Carlos Júnior e Cid Soares. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Cid Soares. Estamos com toda a equipe de jornalismo da Mix FM para levar até você os fatos mais importantes do dia. E para nos acompanhar ao vivo aqui nos estúdios, basta baixar o aplicativo Manda e Participar. Boa noite a todos, participe do 18 horas, mande sua pergunta, sua sugestão de reportagem. Estamos nas redes sociais e ao vivo pelo live do Facebook. Você pode mandar também sua pergunta pelo WhatsApp 9312-1007. Você é o nosso convidado para participar do programa com a gente. Começa agora o 18 horas desta segunda-feira, 10 de junho de 2019. Hoje vamos falar sobre a visita do ministro Sérgio Moro em Manaus. A repercussão do vazamento da conversa do ministro durante as investigações da Lava Jato. A visita de Moro ao complexo penitenciário Anísio Jobim, Compage. Vamos conferir também que o decreto do governador Wilson Lima para reduzir os gastos do estado não surtiu efeito. Levantamento feito pelo 18 horas aponta que as despesas da máquina pública aumentaram 10,34% de abril para maio.
E hoje temos também a participação de Emi Lucian. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Karime. Boa noite a todos. E olha só, a galera que está acompanhando o programa 18 horas pelo aplicativo Humano está concorrendo a 2 pares de ingressos para o cinema. Mas para ganhar tem que interagir, mandar pergunta para os nossos convidados e no final do programa eu volto com o resultado. Você está ouvindo 18 horas. A gente abre o programa hoje com a informação que acaba de ser divulgado pela Folha de São Paulo. O governo federal prepara um novo projeto de desenvolvimento econômico para a região amazônica, em substituição à Zona Franca de Manaus. A ideia do governo é estimular 5 matrizes econômicas: biofármacos, turismo, defesa, mineração e piscicultura, para que até 2073 a União acabe com os atuais incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. As empresas desses ramos que se instalarem na região devem gerar pelo menos o equivalente aos subsídios hoje concedido pela União à Zona Franca, algo em torno de 25 bilhões de reais por ano. O projeto ganhou o apelido de Plano Dubai, uma referência ao Emirado, que no ano passado previu o fim de suas reservas de petróleo. Diante da escassez que viria, o Emirado decidiu investir na criação de um polo turístico e financeiro capaz de fazer girar a economia, e deu certo. Com cenário de aperto fiscal, os técnicos do governo federal querem amarrar um plano capaz de atrair empresas para o Amazonas, que não sejam exclusivamente de eletrônicos ou motocicletas. O novo plano não levará no momento a qualquer alteração nas regras de incentivos vigentes à Zona Franca. Leia mais no site 18horas.com.br. Entrevista do dia. E hoje a entrevista do dia com o deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas. Ele é o parlamentar de primeiro mandato na Câmara Federal, já foi vereador de Manaus e deputado estadual. Disputou a eleição de 2016 para prefeito de Manaus e ficou na 3ª colocação. Em 2017, disputou a eleição suplementar para governo e ficou em 4º lugar. Professor universitário de economia, ex-presidente do Conselho Regional de Economia, prestou consultoria econômica para empresas do Polo Industrial de Manaus. Deputado, seja muito bem-vindo aos estúdios da Mix, ao programa 18 horas. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pelo convite. Satisfação estar aqui na Mix. Estamos à disposição. A primeira pergunta, é claro, é sobre esse plano Dubai que nós acabamos de falar aqui. O que o senhor acha a respeito desse plano? Eu acho que nós precisamos pensar realmente o estado do Amazonas, a região amazônica, mas em particular o nosso estado, dentro de uma perspectiva de um planejamento de longo prazo. Precisamos de investimentos, precisamos ter setores da economia adormecidos aí, mas precisariam ser apoiados, incentivados, para que a economia da Amazônia não fique na dependência da Zona Franca. Nós estamos aí com os incentivos fiscais e não podemos ficar à mercê de polos que estão hoje com tecnologia sendo desenvolvida no exterior e qualquer momento, qualquer mudança, empresas vão embora, empresas deixam de produzir e isso pode afetar o futuro do nosso estado. Eu acho que está acertado em pensar em alguns setores. Só acho que 5 setores é muito pouco, né? Precisamos talvez diversificar mais e é um processo que leva tempo. Se é para aproveitar os incentivos fiscais, eu acho que o momento é bom. Foram prorrogados pelo Lula e a Dilma, né? Até 2073. Então, eu acho que é o momento de outros setores da economia serem incentivados e gerar emprego, porque a curto prazo nós precisamos gerar empregos. Muita gente desempregada hoje no estado do Amazonas. Além desses que foram comentados aqui, quais outros o senhor indicaria para ter junção nesse processo? Você tem muitos setores, talvez subsetores, né, nessa área, que dependendo do tipo de apoio público, federal, estadual, a gente pode alavancar. Mas sabe que eu acredito muito que a curto prazo nós temos que aproveitar o turismo, né? Eu acho que o turismo é uma atividade de baixo impacto ambiental. Se a gente for comparar com mineração ele é intensivo, né, em tecnologia, em investimento em infraestrutura, mas tem grandes impactos ambientais. Talvez nós temos que começar a olhar aquilo que nós temos, né, a natureza, essa de aproveitar a biodiversidade, produtos fármacos, né, por exemplo, eu acho que tem tudo a ver com a nossa realidade em função dessa riqueza que nós temos à disposição aí. Começar com aquilo que tem menos impacto ambiental possível, porque isso tem repercussão inclusive internacional, né? Certo, deputado. O assunto do dia é a série de notícias do site Intercept, com as informações sobre diálogos do então juiz Sérgio Moro com
procuradores da Lava Jato e que envolve aí o julgamento em primeira instância do ex-presidente Lula. Como o senhor analisa toda essa questão que está acontecendo? Eu acho que tem que ser investigado, né? Isso realmente, todo mundo está surpreso, né, com esse tipo de diálogo, essa relação do Poder Judiciário com o Ministério Público em função destas investigações específicas, merece investigações, né? No Congresso, acredito que eu já vi vozes falando em CPI, tem a questão de manifestação no Conselho Nacional do Ministério Público, também no Conselho Nacional de Justiça, e tem que ter investigações rigorosas, porque isso depõe contra a credibilidade do Poder Judiciário e do próprio Ministério Público Federal. O senhor é a favor de uma CPI mesmo? Não, eu ouvi parlamentares falarem em CPI. Não sei se eventualmente vai ser implementado. Até porque no Congresso Nacional você tem várias outras pautas, como é o caso da reforma da Previdência, né? Que no momento está tomando aí o tempo de todo mundo pelo grande impacto que isso vai gerar na vida da população nos próximos anos, né? Não sei se vai à frente, mas que precisa de uma investigação, não há dúvida nenhuma, né? Deputado, o seu partido, houve na época do vazamento da conversa do ex-presidente Dilma sobre a nomeação de Lula para o ministério, houve aquele vazamento, né? E na época a oposição entendeu que Dilma estava dando ao Lula um documento para ele se livrar de uma possível ação policial. Como é que o senhor compara aquele caso com este agora das notícias do Intercept com base em dados hackeados? No caso, na época se falava que informações estavam sendo vazadas que não poderiam, né? Que envolve a figura de presidente da República, e o resultado nós vimos aí, né? Na história em relação ao impedimento que foi feito para que ele pudesse assumir o ministério. Nós tivemos outras situações parecidas já no governo Temer, que a justiça não teve um posicionamento igual. Mas o certo é assim, nós precisamos agora, com estas informações novas, exigir que realmente se verifique com muito cuidado tudo isso que está sendo noticiado aí. Eu acho que as investigações precisariam acontecer agora. Os próprios órgãos internamente precisariam também apurar, que eu acho que é muito grave. Muito grave porque isso fragiliza as instituições. Nós precisamos fortalecer o Judiciário, o Ministério Público, o próprio Executivo, mas com esse tipo de informação, onde se vê diálogos que influenciam resultados, no geral o juiz tem que receber um processo e julgar a partir daquilo, né? E não influenciar o poder que vai apresentar a denúncia. Então, por isso que é muito grave. Isso vale não só para essa situação, lembrando aí da figura do Lula, mas vale para qualquer outra situação que envolva investigações que o Ministério Público realiza, né? Deputado, vamos falar de política local. Como é que o senhor analisa os primeiros meses do governador Wilson Lima? Olha, o Amazonas é um estado aí que é um grande desafio. Nós temos aí uma história de muitas pendências. Eu cito aqui, por exemplo, a área da saúde. Uma terceirização implantada em grande escala, e hoje o governo está refém dessa situação, ainda não conseguiu sair dessa. Por isso que as empresas terceirizadas continuam, né, funcionando e com muitos problemas no atendimento à população. Acho que em 6 meses o governo ainda não conseguiu enfrentar em definitiva essa situação. Filas enormes, a demora em atendimentos especializados aí. Então, acredito que se não enfrentar isso, não vai conseguir, a curto prazo, ter uma guinada em relação ao atendimento da população. Vejo também na área da segurança, há muita reclamação, né? Falta de segurança, mas aí o governo federal até hoje também não ajudou o estado. E também eu vejo que o governo federal precisaria ter um plano de segurança para o país e ajudando os estados. Todos os estados estão com o mesmo problema e até agora ninguém viu nenhum apoio direto para estruturação e, vamos dizer, reorganização de toda a estrutura da segurança, que envolve não só a parte de enfrentamento, mas a parte investigativa. Precisaria modernizar o nosso Instituto de Criminalística. Continua aquela estatística extremamente ruim, que não passa de 10% os crimes que são efetivamente investigados. Isso cria uma sensação de impunidade. E a outra, o próprio sistema penitenciário, que nós vimos agora, mais um massacre, e as visitas realizadas mostram que ali não há nenhum trabalho de ressocialização. É terceirização também do sistema, que não deu certo, e eu acho que o governo precisaria rever isso aí, sob pena da situação se agravar
e aí o governo perder totalmente o controle, né, na área da segurança e do próprio sistema penitenciário. Deputado José Ricardo, vamos falar um pouco de Previdência, a reforma da Previdência. O PT vai votar contra todo o projeto ou vai apresentar emendas? Olha, o projeto da reforma, a PEC, ela recebeu quase 300 emendas apresentado por diversos parlamentares. O PT, inclusive, apresentou 9 emendas coletivas. E, de um modo geral, se entende que o projeto é ruim por não beneficiar a população e por atingir principalmente os mais pobres. Mas muitas emendas foram feitas. Significa o quê? Que é possível que alguma parte do projeto vá adiante, mas sob alterações. Todas as categorias públicas, profissionais, de vários setores, apresentaram emendas. O que significa? Que, de um modo geral, considero que o projeto não é bom. Não veio ninguém lá procurar os parlamentares para dizer, olha, vote integralmente nesse projeto que está perfeito, está ótimo, está bom, vai ajudar o Brasil, vai melhorar a vida das pessoas. Não tem isso, né? A gente podia pontuar aqui várias questões, mas, por exemplo, o fato de você reduzir um benefício para as pessoas idosas chama atenção. De salário mínimo para reduzir para R$400, ninguém está aceitando. Mesma coisa, um trabalhador rural que já recebe pouco, tem uma dificuldade de se aposentar, também agora ampliar o tempo de contribuição que nem existe, né? No setor rural até é mais difícil. Então vai ter muitas emendas provavelmente aprovadas sob a condição de aprovar o restante do projeto. Embora eu acho que tem questões macro que dificilmente vão ser aprovados porque vai inviabilizar tudo, que é o caso da capitalização. A capitalização é uma substituição do sistema da Previdência hoje. É uma situação drástica que aconteceu em outros estados. Não sei se o governo vai manter isso, mas a maioria dos parlamentares estão questionando essa proposta. Deputado, e a situação da Zona Franca de Manaus? Qual é a orientação do seu partido no tratamento da questão da reforma tributária? Olha, a Zona Franca todos defendem, né? Inclusive o PT também apoia, por isso teve a prorrogação dos incentivos ainda no governo da Dilma. Agora nós temos as canetadas do ministro da Economia. Se mexer nas alíquotas hoje de IPI, por exemplo, como nós vimos aí no concentrado de refrigerantes, isso inviabiliza determinados setores. E a reforma tributária, ela é uma ameaça direta à Zona Franca, ao nosso polo industrial. Por várias razões. Uma, porque acaba com o IPI e o ICMS, que são os dois impostos, estadual e federal, que hoje são a base dessa concessão de incentivo fiscal. Vai deixar de existir, vai ser um novo imposto, e quem arrecada é a União, e a arrecadação será no destino. Então o próprio Estado não vai mais arrecadar, porque vai ser lá no destino, no consumo do produto. Então vai afetar a arrecadação do Estado e a própria viabilidade dos empreendimentos. Porque se é no Brasil inteiro o mesmo imposto, não vai ter mais redução, uma empresa pode decidir se instalar em qualquer lugar. Não vai vir para a Zona Franca, Manaus, para ter uma vantagem. Porque a vantagem é estar em São Paulo, é estar lá no Ceará ou aqui em Manaus, dependendo da logística. Então nós vamos ter um grande prejuízo. Por isso que o projeto prevê compensações para os estados, e eu estou vendo agora essa ação do governo federal, de 5 setores e tal, isso não vai responder a curto prazo. Nós temos que tomar cuidado, senão o governo vai querer impor a reforma e se aceitar uma compensação que não tem garantia nenhuma a curto prazo. E vamos sofrer muito. O setor industrial poderá ser reduzido drasticamente se a reforma da Previdência for aprovada do jeito que está. Deputado, como deputado, né, de oposição, qual a avaliação que o senhor faz hoje do governo de Jair Bolsonaro, do presidente? Não precisa nem eu falar, né? Você vê as últimas pesquisas de avaliação, governo que logo no começo tinha uma expectativa melhor, uma credibilidade melhor perante a população. Os fatos, as decisões do governo já estão mostrando isso. A inoperância na economia está parada, aliás, está reduzindo, né? Nós tivemos um decréscimo na produção industrial e no próprio PIB, né? Nos primeiros 3 meses, uma redução, não foi um aumento. Então a população, cada vez mais, fica desiludida com esse governo e, portanto, nas pesquisas isso é colocado aí. O próprio governo está criando dificuldades para si mesmo e a falta de credibilidade. E os cortes em investimentos em áreas fundamentais também influenciam a má avaliação do governo federal. Por exemplo, na área da educação, moradia, mas a educação que chamou mais atenção a curto prazo, né? Que foi agora, recente, onde professores e estudantes foram para a rua questionar. Não aceito cortes na universidade, institutos federais,
e na educação básica. E foi 2,5 bilhões cortado também na educação básica em todo o Brasil. Então, o próprio governo é que está trabalhando contra ele mesmo. E a curto prazo também eu vejo que não tem respostas. A economia está parada aí. E isso afeta aqui o nosso estado. E a longo prazo, no caso, você acha que é positiva? Seria um caminho? Teria que ter decisões que mostrassem que a longo prazo vamos ter resultados melhores. Por hora, muita gente já está avaliando que o ano de 2019 está perdido, né, em termos econômicos. Sim. Não vai ter crescimento, no máximo pode até tentar igualar, não reduzir mais. Mas isso vai depender, talvez, de outros setores da economia, né, que começam, independente do governo, reagir. O exemplo é a construção civil. Se o governo injetar recursos e financiamento para essa área, essa é uma área que gera muito emprego. Mas se o governo não fizer nada, o setor deve começar a reagir, mas só resultados ano que vem. O senhor acha que a Previdência com altos salários no setor público é justa com os trabalhadores da iniciativa privada? Por exemplo, nos tribunais, como é que o senhor analisa isso? Nós temos aí uma história antiga, né, de privilégios, de salários altos em vários setores do serviço público. Mas aí, assim, você tem a situação federal, estadual e municipal. Em cada uma dessas instâncias, você tem situações já consolidadas de muitos anos. Por exemplo, agora na reforma da Previdência, a intenção do projeto seria o seguinte, que todo mundo ficasse como é hoje no sistema geral, tivesse um teto de aposentadoria que dá em torno de 5 mil e pouco. Mas para quem está ganhando hoje R$30 mil e contribui um percentual, 11%, né, mais de R$3 mil para a Previdência, ele está numa situação diferente daquele que ganha 30 mil também, mas não é descontado 11%. Está no limite do sistema geral, ainda R$500, R$600. Então, você resolver isso não é fácil. Cada estado tem o seu próprio regime, né? Como é o caso do estado do Amazonas, um regime do estado. Os 27 estados, cada um tem um regime de aposentadoria. Então, se o governo federal conseguir impor uma legislação para todo o Brasil, isso seria uma mudança muito grande no Brasil. E aí tentar segurar essas altas aposentadorias. Mas eu acho que vai ser muito difícil, porque ou é o Congresso Nacional que vai aprovar isso, ou o Congresso não aprova e fica para cada estado o governador mandar um projeto para a Assembleia Legislativa e os deputados estaduais decidirem isso. Está chegando pelo aplicativo Humana, pergunta se o senhor vai ser candidato a prefeito de Manaus. Bom, eu estou cuidando do mandato de deputado federal, né? Essa é a minha obrigação, fui eleito, estamos nessa atuação nossa dedicação total. Estou indo para Brasília, daqui a pouco estou viajando, estou lá todo dia, não falto. Ano que vem é ano de eleição municipal. O meu partido vai lançar candidato a prefeito. Nós vamos começar a debater propostas para a cidade, com um plano de governo, como fizemos na eleição passada, 2016. Meu nome está aí à disposição, então ano que vem, quando tiver a decisão, aí nós vamos saber, né? Se você é ou não candidato. Mas já foi... Assim como todos os partidos, né? A decisão tudo é no ano que vem, que é o ano da eleição. Que é o ano mesmo, mas o seu nome já foi lançado, não foi? Olha, tem pessoas citando meu nome, eu fico muito agradecido e vamos continuar fazendo o nosso trabalho, inclusive pensando a cidade, que Manaus está precisando realmente de uma administração que tenha cuidado, né? Cuidado com a cidade, com as pessoas, com as ruas, com os bairros. Olha, tem pessoas de fora que imaginam que Manaus é a cidade mais verde do Brasil e fica decepcionado quando roda a cidade, poucas árvores, não se preocupa, né? De ter o verde, ter o jardim, ter o belo, ter o bonito, ter o agradável. E nós temos que cuidar da cidade, pensar bem na cidade. Deputado federal José Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Mix, no programa 18 horas. Suas considerações finais. Obrigado aí pelo convite, estamos à disposição. Acho que é o momento das pessoas se interessarem por tudo que está acontecendo e, em particular, esse assunto que vocês trouxeram aqui da reforma da Previdência, porque isso mexe com a vida de todo mundo. Acho que todo mundo tem que se interessar, principalmente as mulheres, que são as que mais estão perdendo com esse projeto da reforma da Previdência. Valeu, obrigado aí, boa noite a todos. Uma ótima noite. Agora em Manaus, 6h21. Seguimos para o intervalo comercial e daqui a pouco vamos conferir a repercussão da visita do ministro Sérgio Moro em Manaus. Mas antes, as informações do trânsito com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito.
e a todos que nos acompanham. Na Avenida André Araújo, no sentido centro, o trânsito apresenta fluxo intenso a partir do Parque dos Bilhares. E a Avenida Álvaro Maia, no sentido centro, tem trânsito com fluxo lento próximo ao cemitério São João Batista. Você está ouvindo 18 horas. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix FM, Manaus. Mix. Procurando o lugar perfeito para comemorar o seu amor? Que tal um lugar onde tem muita paixão? Venha celebrar o seu Dia dos Namorados no Suma Uma Park Shopping. Aqui tem presentes apaixonantes e opções maravilhosas para você surpreender o amor da sua vida. Dia dos Namorados Suma Uma Park Shopping. Para alguém que ama você, para você que ama alguém, para todos que amam amar. Suma Uma Park Shopping. Aqui tem paixão. Ontem à tarde você ouviu que rádio? Eu ouvi a Mix. Mix. Tô ouvindo a Mix. Vem aí, dia 27 de junho, festa de 2 anos do Baú do Rock no Porão do Alemão. Uma viagem por todas as edições e especiais que rolaram no Porão do Alemão, no Baú do Rock em 2 anos. Tears for Fears, Aha, Men at Work, Queen, Pet Shop Boys, Erasure, The Smiths, New Order, Depeche Mode e muito mais. Banda Rockaholics e convidados fazendo a festa. E mais, DJs Fernando Araújo e Cybernet comandando a pista. Durante a noite tem tatus do Tatu Clube Manaus, vouchers do Hotel Nobel Suites Manaus e vouchers do Espaço Andréa Brandão. 2 anos de Baú do Rock, dia 27 de junho no Porão do Alemão. Informações 3239-2976. Que rádio você ouviu ontem? Eu ouvi a Mix. Dona Barata vai ficar preocupada. Todas as pragas já estão condenadas. Na minha casa tenho proteção total. Qual é control que se corta o mal? E-Control extermina geral. E-Control não importa o local. Promovendo saúde e proteção. E-Control contra pragas é a solução. Para acabar com as pragas em geral, chame a E-Control no local. É o fim de todas as pragas. Ligue 3301-4444. E-Control. Que rádio você ouviu hoje de manhã? Eu ouvi a Mix. Atenção, condutor. Com o avanço das obras na Constantino Neri, a rua Arthur Bernardes, no São Jorge, estará fechada para o tráfego de veículos e pedestres. Quem trafega no sentido São Jorge-Constantino Neri deve utilizar a Emílio Ruas, dentro do bairro, para acesso à Avenida Brasil. O sentido Constantino Neri-São Jorge permanece sem alteração. Porém, o condutor que estiver na Constantino, em direção ao centro, deve seguir na via, no contrafluxo. O transporte coletivo no sentido São Jorge-Constantino Neri terá o itinerário alterado para Emílio Ruas. No sentido Constantino Neri-São Jorge, não haverá alterações. Fique atento. Prefeitura de Manaus. Adicione a Mix no WhatsApp 993121007. ZYC 248, rede de radiodifusão Novidade Técnica Limitada, em 100.7. Mix. Juntos no melhor mix. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 18 horas e 25 minutos. Estamos de volta com 18 horas do programa de notícias e debates da Mix. Participe com a gente pelo WhatsApp da Mix, 93121007. Um alôzinho especial aí pra você que nos acompanha ao vivo, aqui nos estúdios pelo aplicativo Mano. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, comentou hoje em Manaus o vazamento de conversas atribuídas a ele e procuradores da Operação Lava Jato. Disse que não há orientação alguma nas mensagens e afirmou que a invasão aos celulares dos procuradores foi um ato criminoso. O repórter Azaf Augusto traz mais detalhes. Durante o seminário do CONSERJ em Manaus, o ministro Sérgio Moro disse que não orientou procuradores em relação ao processo envolvendo a prisão do ex-presidente Lula. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo não tenho registro disso. Agora ali não tem orientação nenhuma. Então veja, os juízes conversam com procuradores, os juízes conversam com advogados, os juízes conversam com policiais.
Isso é algo normal. Moro disse que vê o vazamento das mensagens como algo grave. Olha, eu na verdade já me manifestei ontem, né? Eu não vi nada demais ali nas mensagens, o que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores, né? Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, ele não vi nada demais. O ministro afirmou ainda que, na opinião dele, a relação com procuradores exposta nas conversas não influenciaram no decorrer das operações. O senador Omar Aziz afirmou que não se deve fazer julgamentos antes de alguma investigação. É preciso investigar, não dá para você tirar e cometer erro. O erro de vazar uma conversa é muito grave. E erro de julgar é mais grave ainda. Então, quem sou eu para estar julgando aqui as pessoas? Eu sou julgado muitas vezes precipitadamente. O senador Plínio Valério disse que a repercussão sobre o fato é exagerada. Sinceramente, eu não vejo assim motivo para tanta tempestade. Pelo que vazou, pela conversa entre os dois, estão preocupados em fazer a coisa mais contundente, né? Em fazer a coisa mais amarrada, a coisa mais certa, para não deixar dúvida. Por nenhum minuto, os dois deixam pelo menos entender que o ex-presidente Lula é inocente. Não há nada disso. Não dá a entender que eles estão tramando algo contra o inocente. Pelo contrário, eles querem amarrar a coisa. E o deputado federal Pablo Oliva disse que considera o vazamento das conversas como tentativa de baixar a credibilidade do ministro. Como não tinha uma maneira de atacar as provas do processo, o lícito julgamento que aconteceu e toda uma estrutura de acusação, juntando um sem número de provas, com milhares de folhas de processo, já que eu não consigo atingir isso, eu não tenho como provar o contrário, é melhor atingir a pessoa de quem julgou. Então é uma tentativa maldosa de tentar manchar a reputação do ministro, ao invés de se defender dentro do processo, que é o local adequado. Volto com vocês. E o deputado federal Marcelo Ramos disse a Reuters que o ministro Sérgio Moro deveria se afastar voluntariamente do cargo até que se esclareça a suposta colaboração entre o então juiz e procuradores da Lava Jato. Para Ramos, que é advogado e professor de Direito Constitucional, o afastamento de Moro evitaria mais tumulto na discussão da reforma da Previdência e garantiria liberdade de investigação à Polícia Federal, que está sob seu controle. E a cúpula do Congresso Nacional já trabalha com a possibilidade de instalar uma CPI sobre o caso do vazamento de conversas de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Os congressistas vão aproveitar o momento para tentar enquadrar politicamente o ministro Sérgio Moro, responsável pela prisão de vários políticos, entre eles o ex-presidente Lula e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, está tentando se afastar ao máximo do caso envolvendo o então juiz, hoje ministro da Justiça de seu governo. Mas o vice-presidente Hamilton Mourão declarou que Moro tem a confiança do presidente Bolsonaro e do povo brasileiro. Abre aspas. Conversa privada é conversa privada. Descontextualizada, ela traz qualquer número de ilações. O ministro Moro é uma pessoa da mais ilibada confiança do presidente. É uma pessoa que dentro do país tem um respeito enorme da maior parte da população. Fecha aspas, palavras de Hamilton Mourão, vice-presidente da República. OAB pede prudência e sugere afastamento de Moro e Dallagnol. A entidade manifestou perplexidade e preocupação tanto com o hackeamento quanto com o conteúdo das mensagens. O general Heleno afirma que Moro está acima de qualquer suspeita. Os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, Luiz Fernando Bandeira de Melo, Gustavo do Vale Rocha, Leonardo Ascioli da Silva e Eric Venâncio Lima do Nascimento, apresentaram na manhã desta segunda-feira representação ao corregedor do colegiado pedindo a apuração das condutas dos procuradores da República citados na série de reportagem do The Intercept Brasil. Os conselheiros dizem que a atuação do CNMP se faz necessária caso forem verídicas as mensagens e correta a imputação de contexto sugerida na reportagem, independentemente da duvidosa forma como teriam sido obtidas. E nas redes sociais, o caso Moro abafou o escândalo envolvendo o jogador Neymar. As timelines do Twitter e do Facebook viraram um fla-flu com as postagens divididas entre pró Sérgio Moro e contra.
muitas defesas e ataques acalorados. É aquela história, né? Nesse momento surge especialista em direito de tudo quanto é lado, né? Muita gente dando aula aí. Bom, o ministro Sérgio Moro veio a Manaus para participar da reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária. Moro falou sobre os recentes massacres em que morreram 55 detentos nas penitenciárias de Manaus e disse que o Amazonas tem um número muito pequeno de agentes penitenciários. O governador Wilson Lima, no mesmo evento, cobrou um olhar diferenciado para o Amazonas no combate ao narcotráfico. Acompanhe a reportagem de Azaf Augusto. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que o Estado precisa contratar mais agentes penitenciários para evitar outros massacres em prisões. É um diagnóstico comum da necessidade de contratação de mais agentes penitenciários. Esse foi um dos problemas que acabou gerando esse certo descontrole e redundou naqueles assassinatos de 55 presos. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Certamente nós temos trabalhado tanto o Estado quanto o governo federal, apoiando o que for possível para evitar que esses fatos ocorram. Moro disse que achou necessário vir a Manaus para verificar de perto a situação do sistema penitenciário no Amazonas. E achei relevante uma presença pessoal minha e da minha equipe para nós vermos mais de perto o ocorrido e discutir essas necessidades. Além de ter sido oportuno aqui casar com o evento do CONSED, que é a reunião dos secretários de Justiça do país inteiro responsáveis pela administração penitenciária. O governador Wilson Lima afirmou que em conversa com o ministro pediu apoio para que se crie patrulhamento na fronteira para combater o tráfico de drogas. Um compromisso do apoio do governo federal no sentido de construirmos uma força ou ajuda para garantir o patrulhamento na fronteira, entendendo que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, dada a enormidade que é o Estado, e também pedir um compromisso de que todas as vezes que fossem aportados projetos para o Estado do Amazonas no sistema prisional, que fosse feito com a ajuda dos nossos técnicos, dos nossos especialistas, entendendo a dificuldade e entendendo também a regionalidade que é o Estado do Amazonas. Volto com vocês. Muito bem, agora à tarde o ministro Moro, acompanhado do governador Wilson Lima, foi visitar alguns presídios de Manaus. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, visitou 2 unidades prisionais localizadas no quilômetro 8 da BR-174 na tarde desta segunda-feira. Acompanhado do governador Wilson Lima e de 3 deputados estaduais, por volta das 13 horas, eles entraram no Centro de Detenção Provisória, CDP-1, e permaneceram no local cerca de 40 minutos. Por volta das 14 horas, o ministro chegou ao complexo penitenciário Anísio Jobim Compage, onde ocorreram desde 2017 60 mortes de detentos. No local, o ministro atendeu ao pedido e parou para fazer fotos com servidores da Humanizare. Por volta das 14h30, Sérgio Moro deixou o Compage e seguiu para a Superintendência da Polícia Federal para cumprir a agenda. Política. E apenas 3 parlamentares do Amazonas estão na lista dos 100 políticos mais influentes do Congresso Nacional. O repórter Rodrigo Soares traz os detalhes. Os senadores Omar Aziz, do PSD, Eduardo Braga, do MDB e o deputado federal Marcelo Ramos, do PR, são os 3 parlamentares do Amazonas na lista dos 100 mais influentes do Congresso Nacional neste primeiro semestre de 2019. O ranking foi elaborado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Para elaborar o ranking, o DIAP usa critérios de reputação, poder de decisão, capacidade de negociação e liderança. Omar Aziz preside a Comissão de Assuntos Econômicos, uma das mais importantes do Senado. Eduardo Braga é líder do MDB, partido que tem a maior bancada com 12 senadores. E Marcelo Ramos é vice do PR na Câmara e presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Todos ocupando cargos importantes e por isso estão entre os cabeças do Congresso, segundo o ranking do DIAP elaborado. Está chegando 12 de junho, Dia dos Namorados, ok? E o comércio preparou várias promoções e espera retomar o crescimento das vendas que estão baixas desde o início do ano.
Com a proximidade do Dia dos Namorados, o comércio varejista se prepara para um aquecimento a partir de hoje. Ralph Assayag, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, projeta um crescimento médio de 2,2%. Devemos aquecer em torno de 48 milhões, em torno de 2,2% em relação ao ano passado. Ano passado nós tivemos 1% de crescimento, esse ano nós estamos melhor. As lojas estão preparadas com vitrines, com parcelamento, com tudo que é possível para vender. Ainda segundo a CDL, o amazonense vai gastar em média R$ 136 com o presente. Os itens mais procurados são perfumes, vestuários e calçados. Os eletrônicos, que encabeçavam as pesquisas do ano passado, este ano aparecem apenas na preferência de 2% dos entrevistados na pesquisa. Outro item que ganha destaque são as flores. Marcos Medeiros, proprietário de uma floricultura localizada no Amazonas Shopping, está confiante no aumento das vendas. A nossa expectativa de crescimento é de cerca de 30% de aumento nas nossas vendas em relação ao ano passado. Temos como novidade para o Dia dos Namorados cestas especiais para acompanharem as flores. E nessas cestas tem chocolates e bichinhos de pelúcia. O Dia dos Namorados só perde para o Dia das Mães e para o Natal em relação ao aumento das vendas. Uma ótima notícia para o comércio. E vocês aí no estúdio, já compraram o presente de seus amados? Principais notícias do dia. Depois eu respondo essa, viu? Olha, Folha de São Paulo. Congresso vê CPI sobre Moro como provável e Planalto se afasta. O Globo, campanha do pacote anticrime é suspensa em meio à divulgação de mensagens de Moro. Estado de São Paulo, procuradores e juízes pedem apuração rigorosa sobre vazamento de mensagens. Portal Único, Moro diz em Manaus que vazamentos de mensagens são ações criminosas. Portal Toda Hora. Em Manaus, Moro diz que conversas são normais e vazamentos são criminosos. E no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus. Os destaques são: ordem de Wilson Lima para economizar R$600 milhões é ignorada e despesas aumentam. Governo federal já estuda alternativa para a Zona Franca de Manaus. Estudo do Instituto Fiscal Independente revela déficit da Previdência no Amazonas. Agora em Manaus são 6h39. Vamos ao intervalo comercial, mas antes, é claro, vamos saber como está a volta para casa com informações do trânsito. Fala aí, Rodrigo Soares. Trânsito. Você está ouvindo. Então, Karime, continuando aqui, trânsito. Dois sentidos, apresenta fluxo intenso em alguns pontos, mas na via A também fluidez moderada em alguns trechos. E a Avenida das Vagas nos dois sentidos tem fluxo intenso e pontos lentos. Você está ouvindo 18 horas. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix FM, Manaus. Tô ouvindo a Mix. Em tempos de crise, economizar é fundamental, mas tudo isso sem abrir mão da qualidade. E isso você só encontra no restaurante e choperia É Louco. Lá você encontra mais de 18 tipos de saladas, 15 cortes de carnes, peixes regionais e pratos diferentes todos os dias no buffet. E pensa que acabou? De segunda a quinta, o refrigerante promocional é por nossa conta. Venha economizar sem abrir mão do sabor. Restaurante e choperia É Louco. Aceitamos todos os cartões. É Louco, na praça de alimentação do DB Ponta Negra. Confira nossas redes sociais. É Louco Churrascaria. Peça sua música pelo Twitter com a hashtag MixFM Brasil. O amor transforma e no Dia dos Namorados vai transformar o Toreador em Toreamor. Neste 12 de junho, o romantismo da Itália toma conta do Toreador em um jantar de massas único, feito para você viver sua paixão. Por apenas R$130 o casal, com buffet de massas livre e com sorteios de prêmios. Venha e faça seu amor render momentos inesquecíveis no Toreador. Toreador, Avenida Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet. Eu ouço o melhor mix. O melhor show de prêmios da internet está de volta. Responda e ganhe. Terceira temporada. Não fique de fora. São R$100 mil em prêmios. Baixe o aplicativo Mano e participe. É grátis. Você vai concorrer a R$1.000 diariamente.
E aí, vai perder essa oportunidade? Então fique ligado no Super App Mano. Esperamos por você, de segunda a sexta, às 8 da noite. Boa sorte. Certificado de autorização CAE, número 03.001.326/2019. Mix 100.7. No Ponta Negra Container Mall, você encontra o nosso deck gourmet, Bambina Tratoria, Red Meat Steakhouse, Soparia Amazônica, Waco Sessi, Beer Garden, Tucumã Café. Você está convidado para conhecer as nossas quintas culturais com Klinger Araújo, tocando muito boi bumbá, ambiente familiar, segurança e estacionamento para você. Siga nosso Instagram, @Ponta Negra Container Mall. Mix. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há 7 anos é a universidade particular preferida no mercado profissional, conforme o ranking universitário. São mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. Faça sua transferência imediata e venha para a Unip. As inscrições para o processo seletivo do 2º semestre já estão abertas. Unip, qualidade comprovada. ZYC 248, rede de radiodifusão Novidade Técnica Limitada, em 100.7. Mix. Juntos, não? Estamos de volta com 18 horas, o programa de notícias e debates da Mix. Obrigada pela sua companhia. Você que nos acompanha aqui ao vivo pelo aplicativo Mano, pelo Facebook, pela live, também pelo Instagram. Tem o pessoal aí, ó. Janderson Taquita, Marcos Ribeiro, Ângelo Carneiro, Leandra Correia, H. Carol, que tá sempre nos acompanhando pelo Mano. Um beijo pra vocês. Muito obrigada aí pela participação. E hoje, no fim do programa, o M. Lucian vai sortear os ingressos para o cinema, ok? Muito bem, agora em Manaus são 18 horas e 43 minutos. E o decreto do governador Wilson Lima para reduzir gastos no estado não surtiu efeito. As despesas do governo, que deveriam ter corte de 50 milhões de reais por mês, aumentaram de abril para maio. Bem, estão sendo velados em São Paulo os corpos do ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, e dos pais dele, né? Assassinados neste fim de semana pelo pai da namorada do ator. O triplo homicídio aconteceu na tarde deste domingo, quando Rafael foi oficializar o namoro. O pai não concordou com o namoro e reagiu matando não só Rafael, mas também os pais dele. Para quem não lembra, Rafael Miguel interpretou o personagem Paçoca na novela Chiquititas e trabalhou no comercial em que uma criança pede brócolis à mãe. Ele também atuou em novelas como Pé na Jaca, Cama de Gato e o especial de fim de ano, O Natal do Menino Imperador. Você está ouvindo 18 horas. E o decreto do governador Wilson Lima para economizar 600 milhões de reais foi ignorado pelos subordinados dele. E as despesas do governo do Amazonas aumentaram. A ordem do governador foi anunciada no dia 7 de abril. Era para a máquina administrativa do estado economizar 50 milhões de reais por mês. Levantamento feito pelo programa 18 Horas, com base nos números do Portal da Transparência do Estado, mostram que em maio o Poder Executivo gastou 10,34% a mais do que em abril. As medidas de austeridade foram publicadas no Decreto da Qualidade do Gasto Público e Contenção do Custeio. Passaram em branco no primeiro mês. Os gastos do Estado, depois do decreto do governador para economizar, ao invés de diminuírem, aumentaram 130,6 milhões de reais de um mês para o outro. 18 horas. Prestação de serviço. Vai, Cílio, agora. A Receita Federal abriu nesta segunda-feira a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2019. Vamos aos detalhes com Odiné Araújo. No
Amazonas, 20.902 contribuintes terão direito à restituição nesse primeiro lote. O dinheiro cairá nas contas dos contribuintes no dia 17 deste mês. O total a ser restituído nesse primeiro pagamento é de 42 milhões de reais. O lote de restituição do imposto sobre a renda da pessoa física contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 até 2018. Idosos e deficientes têm prioridade nas restituições desse primeiro lote. Volto com vocês. Vamos conferir agora o esporte. Vamos falar um pouco de esporte, da estreia da seleção feminina na Copa, né? Mesmo sem Marta, ganhou de 3-0 da Jamaica, não é não, gente? Foi linda a partida, vocês viram? Eu tive a oportunidade de ver o começo do jogo, né? Todo mundo comentando nas redes sociais, tava aquela loucura. Nossa senhora, é muita emoção. Eu espero que realmente daqui por diante deem mais atenção pro esporte também, principalmente pra seleção feminina, né? Jogaram bolão. Pois é, mesmo no banco, a camisa 10 da seleção, a dona de tudo, Marta, né? A poderosa. Ela fez a diferença na hora do jogo, motivando e orientando as meninas da seleção. Ela virou tipo auxiliar técnica. A melhor do mundo, foi sofrido para ela ficar no banco, a gente percebeu, não é? Não tenha dúvida, né? E Marta se recupera de uma lesão na coxa e o técnico Vadão falou sobre a possibilidade, principalmente na expectativa de contar com a camisa 10 na próxima rodada da Copa do Mundo feminina, que acontece quinta-feira contra a Austrália. Essa também ninguém vai perder, né? Não, claro que não. Bom, o importante mesmo é que a seleção estreou com o pé direito na Copa e o alto astral da equipe é empolgante. Nas redes sociais viralizou o vídeo com a música que já é tema da seleção, criada pela meio-campista Cacau do Corinthians, junto com a ex-jogadora Gabriela Kivitz. Vamos ouvir um pouco um trecho? O pessoal que nos acompanha pelo Mano pode conferir o vídeo das meninas cantando. Vamos lá. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no pé. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no pé. Mina de ferte, de arracinha, samba no pé. Na ginga, catimba, encanta. Você molhando na bola, rola na roda, entra de sol, seja de bola, samba, faz o que quer. Quem é? Que toca provoca da de mané. Como quem não quer nada na manhã, chega onde quer. Faz tocada, é usada na roda, é respeitada, toca instrumento e o seu de trabalho é o pé. Qual é? Futebol não é mais mulher. 18 horas. Esporte. Olá pessoal, após ouvir o hit que embala a nossa seleção feminina de futebol na Copa do Mundo, podemos definir esse primeiro jogo como uma estreia perfeita. Com o placar de 3-0 em cima da seleção da Jamaica, as guerreiras do Brasil agora lideram o grupo C da competição. O destaque ficou por conta dos 3 gols da atacante Cristiane, que não jogava pela seleção desde janeiro de 2018. Marta, ainda lesionada, assistiu à vitória do banco de reserva. O próximo desafio do Brasil será na quinta-feira contra a seleção da Austrália. Ainda falando de seleção brasileira, mas dessa vez a masculina, em último amistoso em preparação para a Copa América, mesmo sem Neymar, a seleção venceu e convenceu. 7-0 foi o placar do jogo contra Honduras. A estreia da seleção está marcada para a próxima sexta-feira contra a Bolívia. No Campeonato Brasileiro, o destaque da 8ª rodada foi a vitória do Vasco da Gama. Em jogo contra o Internacional, o Gigante da Colina venceu por 2-1 e não é mais o último colocado do campeonato, porém ainda está na zona de rebaixamento. A liderança ainda é do Palmeiras, que venceu mais uma e agora soma 19 pontos na ponta da tabela. Agora vamos falar do futebol amazonense. Na Série D do Brasileirão, o Manaus Futebol Clube se classificou para a próxima fase da competição e agora no mata-mata vai enfrentar o time do Real Ariquemes de Rondônia. A primeira partida vai ser no dia 16 de junho, lá em Rondônia. Já o Fast, que ainda brigava pela classificação, na última rodada perdeu fora de casa e infelizmente não passou para a próxima fase. Agora o Amazonas segue apenas com um representante na competição. Esse foi o Giro do Esporte. Amanhã volto com mais informações. Até lá. Você está ouvindo 18 horas.
Agora, os números do Brasil. O Amazonas tem 1.571.000 quilômetros quadrados de área territorial. Deste total, 33,2% são de áreas de uso restrito, como reservas indígenas e parques de preservação estaduais e federais. 96% da sua floresta tropical e seus rios, lagos e igarapés estão intactos. Isso tudo graças à indústria sem chaminé da Zona Franca de Manaus e aos caboclos amazonenses que são verdadeiros guardiões da floresta. Para manter todo esse território intacto, o país concede apenas 27 bilhões de reais em renúncia fiscal para a Zona Franca. Valor muito menor que os 294 bilhões concedidos todos os anos para as indústrias do Sul e Sudeste. Os dados são do estudo Brasil, sumário relevante do economista Samuel Hanan. Você está ouvindo 18 horas. E este ano, a cantora amazonense Lucilene Castro comemora 25 anos de carreira e acaba de ganhar reconhecimento nacional ao ser uma das contempladas na 6ª edição do Prêmio Grão de Música Brasileira. E a gente está escutando, pode colocar um pouquinho ao fundo aí do trabalho da Lucilene Castro. O nome de Lucilene Castro aparece junto com outros 14 músicos de diferentes partes do país, com os mais novos vencedores do prêmio. Bom, essa premiação foi idealizada pela cantora e compositora Socorro Lira e vem desde 2014 abrindo espaço para a promoção e valorização da música brasileira de todas as regiões do Brasil, premiando artistas pelo conjunto de sua obra. A entrega dos troféus para os vencedores será no dia 19 de outubro em São Paulo. Além do troféu, os vencedores participam da coletânea Grande Música. É um CD de canções disponibilizado para o público no formato digital e gratuito, através do site oficial do prêmio. Agora em Manaus, 6 horas e 53 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um levantamento do nosso programa mostrou hoje que o decreto do governador Wilson Lima para economizar 600 milhões de reais por ano ficou como uma fake news logo no primeiro mês. As promessas de economizar, de contenção de gastos, de melhorar a aplicação dos recursos nos serviços essenciais à população ainda estão na prateleira das promessas. 2 vezes este ano, o Tribunal de Contas alertou o governador sobre os gastos com o pessoal, sugerindo a ele que corte gastos comissionados. O alerta é bom para o governador, para que não mantenha nos próximos meses o gasto com o pessoal acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. É o mandato que ele corre risco. A matéria do 18 horas é mais um alerta aos cidadãos. Um alerta que deve cobrar o governo, que deve economizar para melhorar a saúde e a segurança pública. Foi o próprio governador que disse que ia suspender novos contratos, aditivos de preço, viagens, diárias, recepções, homenagens, solenidades, inaugurações e eventos que custam caro ao contribuinte. Mês passado, uma auxiliar do governador foi para a Colômbia acompanhada do marido, com todas as despesas pagas pelo Estado, pelos contribuintes na realidade. Em passagens e diárias foram 35 mil reais. São exemplos como este que levam e elevam os gastos do governo em níveis preocupantes. Quem depende da saúde e da segurança pública aguarda que o decreto anunciado pelo próprio governador seja cumprido o quanto antes. Vamos às últimas notícias. Apenas 3 de 24 estados brasileiros têm previdência no azul nos primeiros 4 meses de 2019, segundo o levantamento feito aí pelo G1. Os dados são das secretarias de Fazenda dos estados. Apenas Amapá, Rondônia e Tocantins registraram um saldo positivo no seu sistema próprio de aposentadoria e pensões, responsável
pelo pagamento dos servidores. A Previdência do Amazonas aparece com déficit de 280 milhões até o segundo bimestre deste ano. Bom, chegou a hora de conferir os ganhadores, hein? MC Lucian, quem ganhou? MC Lucian, eu vou fazer um rap. MC Lucian, quem ganhou aí o par de ingressos? Vamos lá, é M. Luciano. Sim, amor. MC, eu vou fazer um rap MC daqui a pouco. É porque Estou você aqui, é 18 horas, Isso, vou fazer um você rap. é multifacetado, querido. Vamos lá, olha só, primeiro eu quero mandar um abraço pra galera que tá aqui online, ó, o Railson, o Alcimar, a Clícia, o Carlos, a H. Carol, a Marielle, todo mundo passou a tarde interagindo aqui com vocês. Verdade. Tá bom? E vamos lá, os ganhadores de hoje, a Ellen Caroline Ferreira e a Marielle Silva Carvalho. Parabéns aí, vocês ganharam cada um par de ingressos de cinema. Muito obrigada. Beleza. E encerramos por aqui a edição de hoje do 18 horas. Obrigada pela sua companhia. Boa noite. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música.